Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Irmãos e ouvintes, a mensagem que eu vos trago hoje é: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Tirado de Mateus capítulo 24, versículo 4, a parte B. A palavra de Deus nos diz em Jó capítulo 34, versículo 3: porque o ouvido prova as palavras, como o paladar experimenta a comida. Ainda diz em Provérbios capítulo 16, versículo 25: há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Essa mensagem, acautelai-vos que ninguém vos engane, me foi dada quando eu fui pregar em uma determinada rádio as momentâneas tribulações, e foi-me dada no ar: acautelai-vos que ninguém vos engane. Prove a palavra através do seu ouvido e guarde no seu coração esta mensagem, porque Deus com certeza vai falar em seu coração. Observe que, quando Deus criou Adão, foi para ter comunhão com o homem. E em toda a viração da tarde, Deus ia conversar com este homem. Fez para ele uma adjutora, uma esposa. Entretanto, quando o homem pecou, ele perdeu a graça de Deus. Além de bondade, justiça e amor, o nosso Deus é santo. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Quando Adão pecou, se Deus quisesse vir até o homem, a santidade de Deus mataria o homem. E se o homem quisesse ir até Deus, a santidade de Deus mataria o mesmo, pois o homem estava em pecado. Houve então um abismo de morte entre Deus e o homem, onde um não poderia se aproximar do outro, para que o homem não morresse. Deus providenciou então uma ponte de ligação, uma ponte de salvação, onde haveria uma reconciliação entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Fazendo a aplicação para melhor entendimento, imagine um abismo, um cânion de um rio, e uma ponte sendo construída em cima deste abismo, de uma ribanceira a outra. Jesus sendo esta ponte deste lado, cruzando o vão do abismo até chegar do outro lado. Acompanhe o raciocínio. Disse-lhe Jesus: enquanto Jesus está falando, vai em sua mente criando a ponte sobre este abismo até chegar do outro lado. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. E chega à outra margem da ribanceira, fazendo-se a ponte e o caminho. O relacionamento rompido por causa do pecado foi reconciliado, restaurado por Jesus Cristo. É Ele, Jesus, o caminho estreito, a porta estreita que nos leva a Deus. É através de Jesus que, na sua humanidade, Ele nos levou a Deus, e através da sua divindade nos trouxe Deus para ficarmos desfrutando da presença do nosso Pai Celeste. Como está escrito: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, que foi Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz mais: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. O homem é morto por causa do pecado, contudo, em Cristo é vivificado, como nos diz a palavra. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Hebreus, capítulo 2, versículo de 11 a 18. Estarei lendo de uma forma direta, mas intercalando alguns capítulos e versículos no meio da leitura. Nos diz a palavra: porque assim o que santifica, que é Jesus Cristo, como os que são santificados, que somos nós quando aceitamos a Jesus, são todos de um, que é de Deus, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Hebreus capítulo 2, versículo 11. Versículo 12, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvor no meio da congregação. E o versículo 13 diz: e outra vez porei nele, em Deus, a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Intercalando, entretanto, Jesus também te confiou um reino, como diz em Lucas capítulo 22, versículo 29. E eu vos confio o reino, como meu Pai me confiou. Então, o Senhor Jesus te confiou um reino, que você possa dar frutos para este reino, levar a palavra de Deus para que vidas deixem este mundo de morte, este caminho de pecado, para servir a Jesus Cristo. Voltando a Hebreus capítulo 2, no versículo 14, e visto como os filhos participam da carne e do sangue,
também ele Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Intercalei 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 25, Paulo dizendo: porque convém que Jesus reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, muitos pelo medo da morte, por causa do medo de morrer, termina muitos cedendo ao inimigo. Hebreus capítulo 2, no versículo 15 e 16 diz: e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Versículo 16: porque na verdade ele Deus, não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Eu intercalei também que os anjos desejavam pregar esta palavra, como diz em 1ª carta de Pedro, capítulo 1, no versículo 12: por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Outras versões diz anelar para escutar. Os anjos desejavam pregar esta palavra. Todavia imagine um anjo pregando para você, falando quanto Jesus sofreu para nos libertar das garras da morte eterna e também da sua morte lá na cruz. De repente você pergunta ao anjo: você sente dor? Ele diria que não. Então você falaria para o anjo: você está falando do que não sabe. Entretanto, nós sabemos a dor, o sofrimento que Jesus passou por mim e por você. A pancada, o castigo que era para o ser humano, Jesus levou sobre si. Ele posicionou-se entre Deus e o homem. E é por isso que está escrito em Atos capítulo 4, no versículo 12, a parte A: em nenhum outro há salvação. Em quem tu estás colocando a tua confiança de salvação? O que diz o homem? Porque nos diz a Bíblia, em 1ª carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há no sentido de existir, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, em quem tu estás colocando a tua confiança de salvação? O único mediador e o único caminho reconhecido por Deus para se achegar a Ele é Jesus Cristo, homem. Qualquer outro é caminho largo. Você não herdará os céus, não terá uma eternidade com Jesus. Porém, sofrimento eterno no lago de fogo. Para os filhos rebeldes que não quiseram viver em obediência à palavra de Deus. Contudo, a palavra nos diz: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Hebreus capítulo 2, no versículo 17 e 18, diz a palavra: por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele Jesus, ele mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus capítulo 2, versículos do 11 ao 18 diz isto: diz mais a palavra: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que é Jesus, que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz isto. Então Jesus foi tentado em tudo, todavia sem pecado. Ele Jesus, ele foi gerado milagrosamente pelo Espírito Santo, não herdando esta natureza pecaminosa. Entretanto, nós, seres humanos, não herdamos o pecado de Adão, porém uma natureza caída, com uma forte tendência de puxar o homem para afastar-se de Deus. Nos diz a palavra: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Quantas pessoas têm se apartado do rebanho do Deus vivo, para dar crédito à mentira do homem? Na palavra está escrito, quando José intentava deixar Maria secretamente, porque ela estava grávida e era desposada dele. Ele com certeza a amava e não queria que ela fosse apedrejada, friso meu, porque assim se tratava a que se prostituía na casa dos pais. Aquela pessoa era trazida à porta da casa e então aquela pessoa tinha que atirar a primeira pedra e depois a população. Entretanto, José foi alertado em sonho pelo anjo do Senhor que o que era gerado em Maria era por obra do Espírito Santo. E diz em Mateus capítulo 1, versículo 24 e 25, e José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara,
e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Fazendo aplicação para melhor entendimento, vamos analisar isto aqui. José era comprometido com Maria, e ela se achou grávida, e ele não teve nenhum relacionamento conjugal com ela. Quando projetava deixá-la secretamente, foi alertado pelo anjo do Senhor que o que estava gerado nela era por obra do Espírito Santo. E José trouxe Maria para junto dele e não a conheceu. Ora, José era casado com Maria. Todavia, sendo um homem justo, e honrou com respeito a quem se encontrava no ventre de Maria, o Emanuel, o Deus conosco. E a palavra de Deus diz, até que, enquanto Jesus estava no ventre, nenhum relacionamento, até que deu luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Veja só, não há primeiro sem segundo. Se a palavra de Deus está dizendo aqui que é o primogênito, é porque houve mais de um. Senão estaria escrito filho único, porém está escrito primogênito. Portanto, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, e pôs-lhe por nome Jesus. José não a conheceu até que ele era casado com ela, e quando Jesus nasceu, ele não colocou ela em uma redoma de vidro e dizia, ó mãe do meu Salvador. Não, ele era casado com ela, e quando ele teve contato com ela como esposo e esposa, olha o que diz a palavra de Deus. Em Marcos capítulo 6, versículo 3 e 4, diz a Bíblia, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Como eu havia dito, Marcos capítulo 6, versículos 3 e 4. Ainda diz em Mateus capítulo 13, no versículo 55 ao 57, diz o mesmo que eu acabei de ler. E eu não vos prego um Deus diferente. Olha aí na sua Bíblia, compare, pegue ela na estante, tira a poeira e comece a ler. Muitas vezes fica aberta nos Salmos 23, nos Salmos 91, mas é preciso, quando você lê, o Espírito Santo ele traz lembrança daquilo que você está lendo. Então leia na sua palavra. Jesus era o primogênito e por ser o filho mais velho, ele ajudava José na carpintaria, por isso era conhecido como o carpinteiro. E você tem a mesma palavra, leia, acautelai-vos que ninguém vos engane, é o título desta mensagem. Então leia e creia na palavra de Deus. Deixe o Espírito Santo te conduzir a toda a verdade, pois é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como diz em João capítulo 16, versículo 8. E toca no seu coração para que você entenda, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, em Zacarias capítulo 4, versículo 6, a parte C. Deixe que o Espírito Santo mude o seu paradigma. Paradigma é modelo, esse padrão de inverdade, porque o homem ele engana o ser humano. Contudo, Jesus Cristo é a verdade. E eu vos prego a verdade, leia na sua Bíblia, pois é a mesma palavra. Observe que Maria deu uma ordem para você cumprir. Em João capítulo 2, no versículo 5, sua mãe disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. E você diz que Maria é a sua rainha, que ela é sua mãe amorosa. Entretanto, você tem cumprido a ordem dela, que é fazer tudo o que Jesus vos disser. Seria como se ela estivesse dizendo, não sou eu que salva, só o meu filho Jesus é o Salvador e o mediador entre Deus e os homens. Vá a Ele, obedeça a Ele, fazei tudo o que Ele vos mandar fazer, fazei tudo o que Ele vos disser. Você também pode obedecer a ordem dada por Deus, pois no batismo de Jesus estava Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo em forma corpórea de uma pomba, e uma voz dos céus dizia, este é o meu amado Filho, em quem me comprazo, escutai-o. No sentido de obedecer. Você tem dado ouvidos a Deus? Você tem dado ouvidos ao que Maria disse, fazei tudo o que Ele vos disser? Porque se você crer no que diz o homem, como você vai ser salvo? É bem certo que, em Apocalipse capítulo 20, versículos de 11 a 15, diz lá, o título é O Juízo de Deus, e outras versões diz o Juízo Final,
onde todos que não aceitarem entrar pela porta estreita e o único caminho que nos leva a Deus estará lá, diante do trono branco, para serem julgados. E são muitos os que hoje têm a palavra de Deus e não leem, só vão descobrir que foram enganados tarde demais. Alguns dizem que a igreja é edificada em Pedro. No entanto, Pedro diz que é em Jesus Cristo e que em nenhum outro há salvação. Nos diz a palavra, Ele, Jesus, Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículos 11 e 12 diz isto. Então, em quem tu estás colocando a tua confiança para ser salvo? No que diz o homem mente. Contudo, Jesus Cristo é a verdade. Pedro continua dizendo, em primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, chegando-vos para ele quem? Jesus, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Mas olhem quem a igreja é edificada. A Bíblia diz que o fundamento é Jesus Cristo. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11. O homem diz que é em Pedro e que Pedro foi o primeiro Papa. E nem na Bíblia e nem na história tem registro nenhum que Pedro estivesse ou esteve em Roma. Paulo, ao se converter, foi a Jerusalém e passou com Pedro 15 dias, como diz em Gálatas capítulo 1, versículo 18. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Portanto, Paulo e Pedro eram conhecidos. Todavia, o próprio Paulo esteve preso em Roma por 2 anos inteiros. Escreveu várias cartas e nenhuma delas fez menção ao nome de Pedro estando em Roma, ou seja, Pedro não se encontrava em Roma. Portanto, é engano do homem quando diz que Pedro foi o primeiro Papa. Contudo, me diga uma coisa, de quando você nasceu até o dia de hoje, você tem a sua história, não é assim? E de repente, você passou por algo assustador, algo extraordinário. E você contando a sua história, alguém diz, isso que você está falando é mentira, você passou por isso nada? Duvidando. Entretanto, alguém que conhece a sua história diz, ei, espera aí, o fulano não está mentindo não. Eu sou testemunho ocular, eu vi isto acontecendo na vida dele ou dela. Você tem a sua história. Segundo a história da igreja, Pedro foi crucificado e disse, eu não sou digno de morrer com o meu Senhor. E o colocaram crucificado de cabeça para baixo. Eu pergunto, foi assim que mataram o primeiro Papa? Observe que, quando Jesus morreu e ressuscitou, e a vista de todos subiu aos céus, segundo a história, existia bispos, tomando conta de cidades, e não existia papas. O primeiro bispo de Roma foi Lino, de 67 a 79 depois de Cristo. Houve vários bispos, até Gregório I, considerado como o primeiro Papa verdadeiro em 590 a 604. Então, até 590 anos só existia bispos. Lembrando, não existia papas, senão bispos, tomando conta de cidade, ou seja, cada cidade tinha o seu bispo. E como Roma era um império, o bispo de Roma começou a ter preeminência sobre os outros bispos, que depois começou a intitular-se Papa, Pai de todos. Não aceito por algumas nações e pela história, desde a criação do primeiro Papa até os dias de hoje, meu Deus do céu. O que tem registrado nos anais da história, a noite de São Bartolomeu, onde milhares que queriam obedecer a palavra de Deus, servindo ao Senhor, foram mortos da noite para o dia. Fogueira da Inquisição, papas que tiveram filhos, e este filho chegou a ser papa, e depois de morto, ele foi exumado, retirado da sepultura, excomungado, que é amaldiçoado e enterrado de novo. Então, segundo a história, é um legado de dores de quem viveu os horrores das câmaras de tortura. Se você acessar a internet nos dias de hoje, objetos de tortura da Inquisição, você vai ficar surpreso. Tem também os jesuítas, que executavam as ordens do Papa para fazer valer o que ele falasse. E se alguém não cumprisse, era herege. E dos hereges eram confiscados bens e divididos entre o Estado e o Papa. Portanto, santo só Jesus Cristo e todos os que o aceitaram como seu único e suficiente Salvador das suas vidas.
e vive de acordo com a sua vontade, obedecendo a sua palavra. Porém, se quiser crer na conversa do homem, a palavra de Deus nos alerta: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então busque crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, porque o homem mente, mas o Senhor Jesus é a verdade. Veja quem a igreja é edificada. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, no versículo 11: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. É Jesus, a pedra angular, a pedra rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Não sabemos quando Jesus vai vir buscar a sua igreja, quando ele vai retornar às nuvens dos céus para, no arrebatamento, tirar esse povo aqui deste mundo, buscar aqueles que o aceitaram e vivem afastados das coisas pecaminosas desta vida e que são lavados e remidos no sangue de Jesus. Este povo se chama igreja, como está escrito na palavra de Deus, em 1 carta aos Coríntios, capítulo 3, no versículo 16: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Templo, igreja, tabernáculo, santuário, tudo é a mesma coisa. Então somos igreja viva, onde o Espírito Santo habita. Contudo, o Espírito Santo, ele é santo, santo e santo. Ele não vai habitar num corpo sujo de pecado. Está o homem se prostituindo, se drogando, mentindo, roubando, enganando e diz: eu tenho o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo dizendo: essa novidade de vida é quando você se volta para o Senhor em obediência. Porque se você vive uma vida voltada para as coisas do mundo, inclinando-se para o pecado da carne, como pode a graça de Deus estar em sua vida? Nos diz a Bíblia: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Nós não merecíamos nada, todavia o Senhor Jesus morreu para nos dar vida, vida em abundância, salvação, vida eterna, juntos com Ele, na eternidade dos céus. Isto, se você quiser. Entretanto, se você quiser continuar numa vida de engano, no que ensina o homem, você tem o seu livre-arbítrio, que é a sua livre vontade, o seu livre-querer. Siga o seu paradigma, o seu modelo, o seu padrão. Veja que Pedro, o nome dele era Simão, irmão de André, como diz em Marcos capítulo 1, versículo 16. Porém, quando Jesus interrogou os discípulos, o chamou Pedro, como diz em Mateus capítulo 16, versículos do 13 ao 18, diz a Bíblia: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjona. Barjona é filho de Jonas. Porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como eu havia dito, Mateus capítulo 16, versículos do 13 ao 18 diz isto: tu és Pedro. Pedro é Petros, pedacinho, lasquinha de pedra, tirado da pedra grande. E sobre esta pedra, que é Jesus Cristo, é sobre Cristo que a igreja foi edificada, e não sobre Pedro. Jesus afirmou que ele mesmo era a pedra. Nos diz a palavra: diz-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Mateus capítulo 21, versículo 42. E o título da mensagem é: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Quando Pedro negou a Jesus por 3 vezes, ele ficou tão angustiado quando Jesus olhou para ele que ele chorou amargamente. Fazendo a aplicação:
Jesus não olhou com um olhar de acusação, mas de amor, porque ele conhece a fraqueza do homem. E tinha dito a Pedro, como diz a palavra de Deus, em Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32, diz a Bíblia: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar é peneirar, como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Eu creio que neste momento, Pedro não se sentia nem como apóstolo do Senhor, pelo que disse um anjo do Senhor àquelas mulheres lá no túmulo, o sepulcro de Jesus, em Marcos capítulo 16, versículo 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis como ele vos disse. Observe, mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro. Ora, Pedro também era discípulo de Jesus, mas ele estava tão magoado por ter negado o Mestre por 3 vezes, que não se sentia mais nem como apóstolo de Jesus, por ter negado o Mestre. Entretanto, quando Pedro falou por 3 vezes a Jesus que o amava, e isto na psicologia em justa posição, uma coisa cobrindo a outra, ou seja, se o nosso adversário quisesse o acusar de ter negado o seu Mestre por 3 vezes, Pedro poderia dizer: também por 3 vezes eu disse que eu o amava. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Tudo está predito na palavra de Deus. O Senhor vai ter este povo de sobre a terra. Está escrito em Mateus capítulo 24, versículos 25 em diante: Eis que vos tenho predito. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levado uma e deixado a outra. Vigiai, pois porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 25, versículo 40, versículo 41 e o versículo 42. Mas quando vai acontecer isto? Nós não sabemos. E eu já estou próximo de encerrar a mensagem. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Todavia, olha a rapidez que isso vai acontecer. Como diz a palavra de Deus no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Busque crescer na graça e no conhecimento desta palavra. Jesus nos deixou a sua palavra como um manual a ser seguido. Se nós o obedecermos e nos deixarmos ser guiados como uma bússola, através da porta estreita, do caminho estreito, teremos um encontro maravilhoso com o Criador, o nosso Pai Celestial. Se você segue a palavra de Deus como regra de fé e prática, guiando a sua vida através destes caminhos tortuosos da vida, ou se você seguir as placas de atalhos deixadas pelos homens para se chegar aos céus, você nunca terá um encontro com o Senhor. Porque Jesus diz: eu sou a porta, eu sou o caminho. É Jesus a porta estreita. Deus não reconhece ninguém mais fora de Jesus Cristo, homem. E para encerrar a mensagem, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz a palavra: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Fora de Jesus Cristo, homem, é caminho largo. É você errar o alvo. Isto se você der ouvidos aos ensinamentos dos homens. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Que Deus abençoe a todos. Que esta mensagem tenha vindo em tempo oportuno de você se voltar para o Senhor, obedecendo a sua palavra. Estarei orando e convidando a você a deixar os caminhos de mortes da vida e entrar para o caminho da verdade, que é Jesus Cristo, se for desejo do seu coração. Senhor Jesus, preguei tua palavra, cujo título: acautelai-vos, que ninguém vos engane. E eu peço ao Espírito Santo, ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que chegue a cada vida, a cada coração, guiando essa pessoa a toda a verdade ao teu Filho amado, meu Senhor Jesus. Tudo isso, ó Deus, te peço em nome de Jesus, para que teu nome seja glorificado na terra. Para você hoje que quer entrar pela porta estreita, se for desejo do seu coração, feche seus olhos, curve a cabeça. Se não pode, coloque a mão no coração.
Mas só faça essa petição se você quer realmente uma mudança de vida. E diga comigo: Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me faça uma nova criatura. Receba da parte do Espírito Santo de Deus um abraço de vitória. Busque uma igreja que pregue que é Jesus que salva. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.